Boa tarde, amigos. Sou Valéria Martins, jornalista e agente literária, à frente da Oásis Cultural. A partir de agora, nós vamos entrevistar, fazer vídeos com os escritores que vão participar das mesas da Oásis Cultural na Flip 2019, em parceria com a Casa Libre e com a Casa Santa Rita de Cássia. O primeiro escritor que nós convidamos é Marcílio Moraes. Ele é dramaturgo, autor de novelas, trabalhou muitos anos para a TV Globo, fez minisséries e novelas muito importantes. A mais famosa delas, Roque Santeiro, em parceria com o saudoso Dias Gomes. E ele agora é contratado da TV Record, mas ele também é escritor. Ele começou a vida dele de escritor ganhando um concurso de contos, com um conto chamado O Ciclista, que foi recentemente lançado na coleção Mega Mini, da editora Sete Letras. E ele é autor do romance Entre as Estrelas, Aquiles, que é a história de um autor de novelas, às voltas com muitos problemas, muitas confusões, e o cenário, o pano de fundo desse romance é os bastidores da TV brasileira. Então vamos ouvir um pouquinho o Marcílio falar do seu romance Entre as Estrelas, Aquiles, e um pouquinho do universo dos autores de novela da TV brasileira. Muito obrigada. Olá, amigos. Eu sou Marcílio Moraes, escritor de televisão, escritor de romances também, e escrevi aqui este livro que é Entre as Estrelas, Aquiles. É um romance que eu publiquei no ano passado e que tem para mim assim, um valor muito grande, porque eu tenho trabalhado aí nos últimos 30 anos, eu tenho trabalhado na televisão. Eu tive muito tempo lá na TV Globo, quase 20 anos, né? Nos últimos, sei lá, 12, 15 anos, tenho trabalhado na Record, fiz muitas novelas, séries de especiais. E aí no ano passado, né, agora mais recentemente, voltei à literatura. Já tinha publicado um livro, um romance também há uns 12 anos, que foi O Crime da Gávea, um policial. Mais passado, agora eu voltei a escrever, voltei a fazer um outro romance. Esse aí que tem para mim um sentido mais especial, que eu considero mesmo assim, uma retomada, né, do meu projeto inicial de vida, assim. O meu projeto, né, desde a adolescência era escrever, era ser escritora, né, tinha isso na cabeça, assim. É difícil explicar, né, talvez por trabalhar muito com a imaginação, né, por ficar sempre muito... Minha primeira aventura, assim. Quer dizer, escrevi alguns rascunhos, algumas coisas, mas ali no final da década de 60, né, eu escrevi um conto, né, que se chama O Ciclista. Ganhei um prêmio com esse conto e ele foi publicado na revista Cadernos Brasileiros. Isso eu considero o início da minha carreira. E agora, quer dizer, quando eu resolvi mesmo retomar esse projeto, aí depois eu fiz alguns contos, né, naquela época, escrevia contos e tal, escrevi alguns romances de aventuras também com pseudônimo, Bang Bang, esses que vendem na banca de jornal, né? Aí ganhava um dinheirinho com aquilo, então. Aí depois escrevi para teatro, ganhei alguns prêmios em teatro também, tive algumas peças montadas. E na década de 80 entrei na televisão, né, onde ainda estou lá até hoje, né? Mas aí resolvi retomar esse projeto, né? Escrevi esse romance. Na verdade, retoma aquele personagem do conto da década de 60, né? É mais ou menos o mesmo personagem, tem o mesmo nome e tal. O personagem que faz referências aos acontecimentos daquele conto e tal. Mas o livro se passa, né, nos bastidores da televisão, nos bastidores da telenovela. Quer dizer, o personagem é um autor de telenovela, né, e está escrevendo uma novela. Então tudo se passa ao longo nesse processo de escrever uma novela. E os bastidores nos quais ele está envolvido. Mas fundamentalmente, quer dizer, o romance todo, o que me importa mais é a cabeça, né, do escritor. Essa subjetividade é o que me interessa, né? Não é tanto o acontecimento, né?
mas é como que aquele acontecimento está dentro dele, né? Como que ocorre dentro da cabeça dele. O bom da literatura é isso, né? Que você pode entrar na cabeça do personagem. Na dramaturgia, né? Você está sempre externo, né? Não que você não trate da subjetividade, mas você dá indicações da subjetividade, né? Mas não dá para entrar dentro da cabeça dele, né? E o romance, na literatura, o bom é que você pode entrar. Esse romance tem também uma homenagem, né? Como eu peguei lá o personagem daquele conto e a linguagem também, que aquele conto já era também. É um camarada que está participando de uma prova de resistência em bicicleta, e o conto todo se passa dentro da cabeça dele, tal como se passa aqui também na cabeça do autor de telenovelas. Como tem esse retomar, eu retomei também na parte literária, como referência, né? Assim, um livro que mais me fascinou naquela época, né? Na faculdade eu estudava letras, que foi a Ilíada, né? De Homero. Daí esse Aquiles aí, né? E o livro também tem, né? Eu brinco um pouco com a linguagem do Homero, né? Aquele modo de escrever dele, né? Aquela maneira de criar as metáforas e tal, né? Que me fascinavam muito aquilo. E aí foi assim, retomar e imitar aquelas metáforas dele, assim, foi assim uma grande curtição. Então tem essa referência, né? E tem a referência quer dizer, a Ilíada, né? A Ilíada é a história na verdade, assim, da raiva do Aquiles, né? A raiva do Aquiles é que impulsiona, né, toda a Ilíada, né? E essa raiva, né, que ele tem ao escrevendo essa novela e tal, que impulsiona também a ação do livro. É isso aí, é literatura mesmo nesse sentido aí essa dupla referência, né, que eu tenho, né? Mas naquela época, né, ali na década de 80, o mercado audiovisual era bastante restrito, né? Se hoje as pessoas acham restrito, hoje, né, era muito restrito mesmo. Na televisão, você tinha, em termos de dramaturgia, né, que quem trabalha com dramaturgia, tinha a TV Globo, né? Basicamente, a Bandeirantes fazia uma outra novela ali, né? Havia sempre houve algumas tentativas das outras emissoras que não faziam, mas foram experiências geralmente depois que a Tupi faliu, né? No final dos 70, ficou basicamente a Globo. Naquela época, isso basicamente até hoje continua em grande parte, é isso, né? A Globo é o grande mercado, né? Para quem quer trabalhar, para quem quer escrever, para quem quer escrever para televisão, é a Globo, né? O cinema também, né? Você podia roteirista de cinema, mas foi restrito sempre, foi um mercado restrito, assim, eu digo profissionalmente, né? Poucas pessoas conseguiram, né, ao longo dessas décadas, ser roteirista de cinema e conseguir se manter com isso. E essa realidade do mercado audiovisual está mudando, né? No sentido de que era uma batalha que a gente tinha, né? Em 2000 a gente criou alguns roteiristas, né? Criamos uma associação, que era a Associação de Roteiristas, a AR, né? Hoje ela tem o nome de ABRA, Associação Brasileira de Roteiristas. No início dos 2000 a gente criou essa associação. Um dos pontos fundamentais, né, da luta era o mercado, abrir o mercado, que houvesse um mercado independente de produção televisiva, né? E não só a grande televisão, né? Naquela época, inclusive, a Globo só tinha a Globo mesmo. A Manchete fez ali algumas incursões e tal, mas não foi muito longe, né? Durou ali alguns anos, né? Fez o Pantanal e tal, deu certo, mas não conseguiu se sustentar. Mas, quer dizer, o que era importante, que seria importante para ter um mercado para quem quer escrever para televisão, é a produção independente, né? Isso aqui que é o fundamental. E agora se conseguiu, né? A produção independente tem crescido muito, né? Tem muitas produtoras aí, muita gente produzindo. A gente conseguiu também que o governo, né, o Ministério da Cultura, o Ministério das Comunicações começou a ter apoio, né, para a produção independente e tal. E esse mercado cresceu muito,
Hoje tem um mercado para roteiristas grande. Eu acho que ele é precário em termos de remuneração ainda, né? O roteirista é pouco valorizado, né? Dá-se pouco valor a ele, embora seja fundamental, né? Quem é autor, na verdade, de qualquer obra, né? É quem encara a página em branco, né? No cinema ou na televisão, quem encara a página em branco é quem escreve, né? Embora se diga, o cinema é uma obra do diretor e tudo mais, mas quem encarou a página em branco foi o escritor, entendeu? Isso nem sempre é reconhecido, entendeu? Porque o escritor, né, isso exatamente, ele fica ali por trás, né? Ele só escreve, ele não está ali, não tem o poder, né, de gerenciar a produção, né, que é uma produção grande. Então é pouco valorizado e a gente batalha para valorizar. Mas existe hoje um mercado grande, entendeu? Quer dizer, há diversidade de produção, né, das séries, né? Ainda quando eu estava na Globo, ali no final da década de 90, começo, né, me batalhar, apresentar projetos de séries ali, vamos fazer umas séries aí, para levar, né, à meia-noite, fazer umas séries policiais e tal, mas eles não topavam muito não, entendeu? Eu não topavam, né? Era só novela, né? A novela era... E hoje mudou, hoje, né, a própria Globo produz, né, com séries, bastante séries, né? E que o mercado todo está puxando por aí, série, quer dizer, basicamente tem que ter uma boa história. Então, é um momento que o roteirista tem espaço. Agora, é difícil em termos de obter uma remuneração, obter, né, a valorização, obter o reconhecimento, isso ainda é muito difícil. Quem quer escrever assim, eu acho que deve se associar à associação dos roteiristas. E é difícil, eu nem saber dizer como que chega exatamente. Você tem que conhecer alguém para chegar lá, entendeu? Em alguns momentos essas emissoras abrem um caminho ali de fazer alguns cursos, algumas oficinas e tal, mas isso não acontece muito não. Não há agentes, né, praticamente agente de roteirista no Brasil, né, alguém que pegue, né, você contrate essa pessoa, vai buscar lugares para trabalho, vai vender a tua obra, né? Praticamente não existe na literatura, existe, mas no audiovisual isso ainda é muito embrionário. Então o mercado é difícil, mas... Agora, eu acho que fundamentalmente quem quer escrever roteiro tem que começar sendo escritor, né? Tem que ser um escritor, entendeu? Tem que ler, né? Ficar vendo telesérie na televisão, você não aprende a fazer série na televisão, entendeu? Tem que ler os grandes clássicos da literatura, aí que aprende realmente, né? Depois a técnica do roteiro, na verdade, é uma técnica, são os truques e tal. Agora, como contar a história, você aprende com os clássicos da literatura.